Graças a Deus por mais um culto, privilégio para nós, expositores da palavra, os nossos irmãos que trabalham aqui para que este serviço possa ser entregue aos nossos irmãos que estão acompanhando nas suas casas, nossos irmãos, membros da nossa igreja e também todos aqueles que nos acompanham, são nossos queridos irmãos e amigos que estão em outros lugares, mas também acompanham este culto de adoração e adoram conosco. Bom, para começar, quero pedir aos pais, se o seu filho ou sua filha está aí na sua casa, onde você está, chamem-nos, por favor, para que estejam contigo, para que cultuemos juntos em família. E já peço que os pais providenciem, por favor, um papel, pode ser uma folha A4, ou mesmo uma página de um caderno, uma folha de um caderno. Eu gostaria muito que os pais hoje, em casa com os seus filhos, pudessem escrever numa folha os 10 mandamentos. E eu vou dizer por quê. Isso é muito importante para os nossos filhos, é muito importante. Você vai entender no decorrer da exposição o quanto é importante não decorar os 10 mandamentos, entendê-los. Então, podemos fazer isso, a dinâmica com as crianças, com adolescentes, ou mesmo você, adulto, que tal escrever num papel os 10 mandamentos, colocar no lado de dentro da porta do quarto, talvez, na porta do roupeiro, talvez, as crianças lá naquele lugar que normalmente se coloca o horário do colégio, que tal estar lá também os 10 mandamentos? No Antigo Testamento havia um princípio interessante quanto a isso. A palavra era para estar sempre diante dos olhos. Por isso, uma espécie de hipérbole, um exagero de didática, né? Uma ênfase didática, pedia-se que se atasse às mãos, ou se atasse aos dedos. 10 dedos, teoricamente, 10 mandamentos, alguma coisa assim, para que isso estivesse sempre diante dos nossos olhos. Então, esse é o exercício hoje. Você pode fazer isso por amor ao seu filho e então investir. Talvez, se a criança for muito novinha, talvez não seja alfabetizada ainda, o pai poderia escrever e falar com ela. E enquanto nós estivermos falando aqui, quem sabe o seu filho está memorizando lá, é a nossa esperança, algo importantíssimo para a vida dele ou dela. Talvez seja isso que lá ao longo da caminhada vai ajudá-lo a não se dobrar a ídolos, a não ofender-te como pai ou como mãe. Quem sabe seja, tendo a lei diante dos olhos, que essa criança hoje não será lá no futuro alguém que defraude outras pessoas. Pensemos nisso e insistamos na instrução aos nossos filhos. Então é uma dinâmica simples, uma folha e os 10 mandamentos, mas não para que eles fiquem em algum lugar. O centro dessa dinâmica é que esta folha de papel ficará aos olhos do seu filho, da sua filha e talvez até de você mesmo. Ao final a gente volta para pensar um pouquinho nos 10 mandamentos. Está escrito aqui em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meu tema nessa noite é Jesus Cristo, lei cumprida, graça do céu. Jesus Cristo, lei cumprida, graça do céu. Vou fazer uma breve divisão didática aqui no texto, entre negativo e positivo, mais ou menos numa linha como o Dr. Lloyd Jones trabalhava, o inesquecível, admiradíssimo Dr. Martin Lloyd Jones. Eu não estou usando nenhum sermão do Lloyd Jones, apenas dizendo que ele trabalhava muito assim, com essa metodologia. Primeiro ele explicava o que não era alguma coisa, e depois ele explicava o que era. É assim que nós vamos abordar, essa é a metodologia de hoje, para esse texto. Bom, a primeira divisão então, a primeira ênfase é o que não era lei, porque o texto fala de lei. Jesus falando de lei já soa mal aos nossos ouvidos, né? Jesus falando de lei, exigências da lei, cumprimento da lei, parece até que não é Jesus falando, não é? Porque essa é a ideia que muitos cristãos têm. Jesus cumpriu a lei, eu não preciso cumprir mais nada. Jesus cumpriu a lei, eu sou um homem sem lei. Será que é isso que Jesus está querendo dizer? Então a primeira ênfase é o que não é lei aqui para Jesus. E depois vamos entender o que é lei para Jesus aqui. E então vamos para uma conclusão e uma aplicação ao final. Vamos começar assim então. O que não é lei aqui, né? O que não é lei para Jesus? Meus irmãos, Sermão do Monte é o contexto aqui dessa passagem, dos capítulos 5 até o capítulo 7. Sermão do Monte começa de maneira tão maravilhosa, bem-aventuranças. Depois, discípulos sal da terra, luz do mundo. E então Jesus começa a falar algumas coisas muito diferentes do que ele estava falando antes do Sermão do Monte, e do começo do Sermão do Monte. Começa a falar sobre lei, e começa dizendo que ele não revoga a lei, nem os profetas, ou seja, ele não anula, ele não destrói a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir. O que será que isso quer dizer? E mais, quando Jesus diz que da lei nada pode ser mudado, nada pode ser tirado, nenhum i, o i para nós é uma letra normal, mas o i aqui para a língua em que o Novo Testamento foi escrita, o i era metade de uma letra, mais ou menos isso, a gente chama de iota. E o tio, então, como é que nós vamos chamar tio de letra, né? Aquele em cima do ão, tiozinho lá, né? Mas olha só, para Jesus, até isso tem que permanecer. Se tem um tio na lei, tem que permanecer. Vamos ter de entender isso, porque isso deixa nossa mente um pouco confusa, claro. Como é que Jesus está falando isso? E mais ainda, ele diz assim, e quem viola a lei, quem diz que aquela lei não é lei, e ensina o errado, então, né, para outra pessoa, fica numa situação muito difícil comigo. Então, e quem observa e ensina, opa, desse eu gosto, ele está fazendo o que é certo. Então o Senhor Jesus está ensinando a gente a ser legalista? Ele quer que a igreja seja legalista? É isso, Jesus? Olha só, e aí ainda traz um outro fator complicador aqui. Ele diz que nós temos de ser, que a justiça que está em nós tem de ser maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Ei, mas não é essa a crítica aos fariseus? Que eles são excessivos em justiça? E que eles também são legalistas em demasia? É por isso que nós temos de entender o que não era lei e o que não era justiça para Jesus aqui neste momento. Porque veja só, Jesus é acusado, ele é réu de legalidade. Ele é acusado de não cumprir a lei.
Como é que ele é acusado? Não observava a forma de lavar as mãos? E eles eram rigorosos com o lavar as mãos nas talhas. Jesus dizia que o que importa é uma coisa, é um outro tipo de limpeza. Então, Jesus era acusado de não cumprir a lei. Era acusado de não cumprir a lei, veja só. Essa era uma observância comum nos tempos de Jesus. Jesus dizia que não. Jesus permitiu que os discípulos tirassem espigas de milho num sábado. Ele foi duramente acusado por causa disso. Teus discípulos quebram a lei, e você também. Mas talvez uma das piores acusações, ou uma das mais graves, foi quando Jesus curou alguém no sábado. Curar alguém no sábado era alguma coisa abominável aos judeus. Mas por quê? Porque eles diziam, é obra, não pode fazer isso. Olha, se Jesus quebrava esta lei, quebrava a lei dos escribas e dos fariseus, como é que agora ele diz aqui, a lei tem que ser cumprida? Teria sido Jesus que falou então o que está aqui em Mateus capítulo 5? Ele não está se contradizendo, não? Deixa eu lhes falar um pouco sobre como os judeus da época de Jesus entendiam a lei. O que era a lei para os judeus e o que não era a lei para Jesus. Por que as práticas dos judeus não eram reconhecidas por Jesus? Lembre que nós estamos dentro da divisão ou da ênfase, o que não é lei para Jesus. Bom, para os judeus o termo lei significava os 10 mandamentos, estes que as crianças devem estar lá pelo 4º ou 5º mandamento agora provavelmente. Os 10 são esses daqui: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os dias na terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada do teu próximo. Então, 10 mandamentos para os judeus, eles também chamavam de lei. Eles também chamavam de lei os 5 primeiros livros das Escrituras, escritos por Moisés, conhecidos como Pentateuco. Os 5 primeiros dessa Bíblia que você tem aberta aí. Eles também chamavam de lei todo o Antigo Testamento, lei e profetas. Então, todo o Antigo Testamento também era considerado como lei para os judeus. E tinha um aspecto, que é onde Jesus teve muito problema com este aspecto, eram os ensinos orais. Os ensinos que passavam de pai para filho. Os ensinos que depois, há muito tempo depois, lá no 3º século, foram chamados de Mishnah. O Mishnah era o conjunto de ensinos passados dos pais para os filhos e seus comentários, chamados de Talmudes. Então, o grande problema não era com os 10 mandamentos, não era com o Pentateuco, não era com o Antigo Testamento escrito, os profetas, os reis que escreveram. O problema é que lei nos tempos de Jesus, lei para os judeus dos tempos de Jesus, eram os ensinos orais passados de pais para filhos, e estes ensinos comentados eram levados ao cumprimento objetivo. Vou dar um exemplo disso. Nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão relatados aqui em Êxodo 20, dos versículos 1 a 17. São princípios de vida. São princípios para amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. São princípios. Mas para os judeus da época de Jesus, esses princípios não eram o suficiente. E por eles não serem suficientes, é como se os judeus dissessem assim: olha,
nós precisaremos explicitar o que está no mandamento. Nós temos de explicar o que está no mandamento. Então eu vou dar um exemplo de como isso funcionava. Por exemplo, o sábado, que o Senhor Jesus teve uma luta grande com escribas e fariseus em relação ao sábado. O que dizia no mandamento acerca do sábado? Dizia, como nós lemos aqui, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Bom, esse era o mandamento. Então, nós temos outras passagens também, como em Êxodo 16, 26, quando o maná caía, né, Deus dava o maná, Moisés disse, olha, por 6 dias vocês podem tomar, o 7º, esse é o dia para santificar ao Senhor, esse não é um dia para buscar maná. Nós temos outras passagens também, como em Jeremias 17, 21, que dizia que devia se tomar cuidado com o sábado para não carregar cargas, não carregar peso. Esse era um dia para descansar, esse era um dia para santificar, esse era um dia para o Senhor. Então isso era o conjunto de mandamentos. No entanto, se a palavra de Deus diz que não era para trabalhar, os judeus do tempo de Jesus começaram a discutir, mas o que é trabalho? O que é carga? O que é trabalho? E então, senta-se, faz um concílio e discute numa lista de atividades. O que é trabalho e o que não é trabalho. O que é carga e o que não é carga. Por exemplo, isso é realidade, são fatos reais de como os judeus tratavam isso. A quantidade permitida, por exemplo, de peso de um alimento no tempo de Jesus, que alguém poderia carregar no sábado, era o peso de um figo seco, ou seja, bem levinho. Não está no mandamento, mas se tornou uma regra. Outra coisa, o leite que alguém poderia tomar nesse dia era 1 gole de leite só. Não estava no mandamento, mas se tornou ensino oral de pai para filho, que se tornou regra. Papel para escrever, o máximo para 1 página. Aliás, eles primeiro teve essa instrução, depois teve uma instrução ainda pior. A pessoa poderia escrever só 2 letras, o alfa, por exemplo, e o beta, hipoteticamente aqui, do alfabeto grego. Se alguém escrevesse alfa, beta e gama, tinha pecado, havia pecado. Não estava no mandamento, mas se tornou regra. Mais do que isso ainda, mel para se colocar em um ferimento. Não era um tempo de medicina avançada como hoje, então se usava muito de recursos assim, da natureza. Era um pouquinho só, o suficiente para colocar ali no ferimento. Então, tudo que passava disso era considerado pecado. Mudar uma cama de lugar, não pode, é pecado. Isso para os judeus era a verdadeira religião. Um pode e não pode. Regras para sim, regras para não. Havia uma espécie de exceção relacionada à saúde. Por exemplo, coisas relacionadas a nariz, ouvidos e garganta. Mas mesmo assim, havia limites. Veja só, olha, enfaixar uma ferida quando alguém se machucava, sim, isso pode. No entanto, colocar um medicamento em cima, isso não pode, é pecado. Ou seja, até para cuidar de alguém machucado, de alguém ferido, para diminuir a gravidade da dor, poderia-se fazer alguma coisa, mas para curar, isso não poderia, era pecado. Este era o nível de ordens dos judeus no tempo de Jesus. Alguém que estivesse com um ouvido inflamado, por exemplo, poderia colocar um emplasto, alguma coisa, um pano quente, isso poderia, mas medicar não poderia, porque era pecado. Assim era o tempo. Os escribas criaram todas estas leis e os fariseus executavam essas leis. Isso não é lei. Isso não era lei para Jesus. Por isso, para Jesus,
o dia, o sábado, que era um dos grandes problemas para Jesus e para os apóstolos, era dia para santificar ao Senhor, era dia para buscar ao Senhor, não era dia para cumprir as legalidades que nós poderíamos chamar de ilegalidades dos escribas e dos fariseus. Percebe por que Jesus deixou seus discípulos tomarem as espigas? Percebe por que Jesus curou várias pessoas nos sábados? Porque para o judeu, sábado era morrer em vida, era não fazer absolutamente nada. Mas para Jesus, sábado era tempo de adoração, era tempo de buscar ao Senhor, era tempo de não carregar cargas pesadas, era tempo de não viver cansado com outras coisas, era tempo para descansar de todas estas coisas e buscar ao Senhor. Então, para os fariseus, o sábado congelava o ser humano, mas para Jesus, o sábado despertava no ser humano a adoração, a gratidão, o louvor. Por isso, a lei dos fariseus não era a lei para Jesus. É por isso que ele pode dizer, eu não revogo a lei. Agora, estas coisas ele revogava e destruía, mas a lei pura e simples, os fundamentos principais, jamais foram revogados por Jesus. Bom, aqui tem um detalhe importante, é uma pergunta que eu vou deixar no ar só. Meus irmãos, será que as pessoas que não conhecem a Cristo, que não estão na igreja cristã, será que elas têm que ideia dos cristãos? Quando eles pensam em igreja evangélica, em igreja protestante, o que será que eles pensam? Eles pensam que nós somos pessoas que amam ao Senhor, louvam ao Senhor, testemunham do Senhor, se alegram no Senhor, ou eles pensam que nós somos aquele grupo que não pode fazer nada? O que você acha? O que alguém que não é cristão pensa do povo da fé? Vamos para o que era lei para Jesus? À luz aqui do texto, porque o texto é tão magnífico. Jesus diz, olha, eu não posso revogar a lei, eu não vou revogar a lei, eu vim para cumprir. Eu digo que nada pode ser tirado da lei, a lei precisa existir. Por que será que Jesus quer que a lei exista? Aquele que violar a lei, olha, será o mínimo no reino dos céus. Aquele que observar será grande no reino dos céus. E a justiça nossa precisa ser maior do que a justiça dos fariseus. Então nós temos de entender o que é lei e justiça para Jesus. O que não é, imagino que já tenha ficado claro. Agora, o que é lei e justiça para Jesus? Ele não veio para destruir os 10 mandamentos, ele não veio para destruir todo o conjunto de profetas do Antigo Testamento. Aliás, todos os livros do Antigo Testamento falam de Jesus. Então, o Senhor Jesus não está em desconformidade com a lei. Ele veio para cumprir. Porque a lei do tempo de Jesus estava tão distorcida pela lei oral, pelas práticas dos pais para filhos, que precisava de uma reforma. A lei precisaria voltar ao princípio fundamental. E por que é que a lei foi dada então, né? A lei foi dada para que o homem procurasse a vontade de Deus. E quando encontrasse a vontade de Deus, se dedicaria por toda a sua vida para obedecer à vontade de Deus. Os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Essa é a vontade de Deus. Isso é para ser obedecido enquanto qualquer ser humano viver. Não tomar o santo nome de Deus ou o nome santo do Senhor em vão. Isso é para ser obedecido enquanto o ser humano viver. Não fazer imagens de escultura. Isso é para o ser humano de antes de Cristo e depois de Cristo. Guardar o dia do Senhor, isso é para todos
o tempo inteiro, sempre. Não é para matar, não é para roubar, não é para furtar, não é para dizer falso testemunho contra o próximo e não é para cobiçar nada do que é do outro. Você acha que alguma vez isso foi revogado? Não. Não. Essa é a lei. Essa é a lei para os cristãos. A lei para os cristãos continua sendo um dever. Ou você pensa que, porque nós somos cristãos e o Senhor Jesus cumpriu a lei, então nós não precisamos mais obedecer aos deveres, às instruções. Nós não obedecemos à lei para a salvação, mas uma vez que somos salvos por Jesus, mais nós temos de obedecer à lei, mais nós temos de compreender que os princípios são normativos, mais ainda. Então, é muito provável que algumas igrejas do nosso tempo, para não dizer muitas igrejas do nosso tempo, talvez pensem assim: Jesus cumpriu a lei, eu não tenho que cumprir mais nada, eu faço o que eu quiser da minha vida. E é por isso que muitas igrejas fazem o que fazem, porque quando se perde a referência de quem é Deus, e de quem é o próximo, e de quem somos nós mesmos, qualquer coisa pode ser feita, mesmo que seja em nome de Deus. Mas, olhando aqui o que era lei então para Jesus, parece que lei era uma forma que Deus deu para que o seu povo o amasse. E olha só a ironia, os escribas e os fariseus, parece-nos que eles queriam cumprir a vontade de Deus, que eles estavam procurando a vontade de Deus, que queriam fazer a vontade de Deus. Mas então onde eles erravam? Eles erravam no seguinte: quando eles pensavam que a vontade de Deus era o seu conjunto de normas. E a vontade de Deus não é o conjunto de normas, a vontade de Deus são os princípios. É por isso que muitas igrejas precisariam voltar urgentemente aos princípios, porque elas estão cheias de formas, cheias de isso pode, isso não pode. Na nossa igreja se faz assim, na outra se faz daquele outro jeito. Olha, esse era o problema dos fariseus. Quando o legalismo, quando as formas suplantavam os princípios, quando as formas pareciam lei. O Senhor Jesus disse: não reconheço, não reconheço essas leis, não. Não reconheceu praticamente nenhuma das leis, entre aspas, do chamado Mishnah dos judeus, porque o Senhor Jesus voltava ao princípio. O princípio era mais importante. O isso pode e o isso não pode era uma coisa do momento dos judeus. Nada mais que isso. Não tinha nenhuma importância mais do que isso. Por isso, as igrejas legalistas de hoje, elas não agradam ao Senhor, porque elas vivem por suas normas. Elas vivem por suas regras. E muitas vezes essas regras são até piores do que os Mishnah dos judeus. Porque são regras implementadas porque alguém gosta daquele jeito. Porque alguém defende que daquele jeito é o melhor, sem voltar ao princípio. Vou dar mais alguns exemplos aqui para os meus irmãos da importância do princípio. O que é lei então para Jesus? Vamos voltar aos 10 mandamentos, lá onde os meus queridinhos irmãozinhos e irmãzinhas estão fazendo. Você já está em qual dos mandamentos? Já deu para terminar os 10 mandamentos? Revisa aí, dá uma olhadinha, tá? Se você tiver dúvida, vai para Êxodo 20, versículos 1 a 17, tá bom? E depois, coloca lá no seu quarto, no lado de dentro, olha de vez em quando para aquilo. Olha, Deus disse que não devo adorar a nenhum outro Deus. Olha, Deus disse que eu não devo ter imagens. Deus disse que não devo tomar o santo nome dele em vão. Olha, tem um dia que é o dia do Senhor, esse dia eu vou fazer de tudo para adorar o Senhor melhor. Pensa nisso. Olha, Deus disse que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe. Interessante, tem até uma promessa no mandamento, diz que se eu fizer isso, as coisas vão andar melhores para mim. Olha, Deus diz que não é para matar, nenhum de nós quer. Deus diz que não é para roubar, nenhum de nós quer. Deus diz que não é para adulterar. Hoje você é criança ainda, mas um dia você ficará adulto, adulta, e você perceberá a força do pecado, e você terá de ter os 10 mandamentos no seu coração para você não adulterar.
ou até mesmo para você não furtar, ou até mesmo para você não matar, ou até mesmo para você não levantar falso testemunho contra alguém que você vai conhecer ainda, ou mesmo para não cobiçar o que não é seu. Hoje você é criança ainda, mas os 10 mandamentos já mostram para você o amor. Assim você deve amar a Deus. E ao fazer isso, Deus vai amar você também. Porque Deus se alegra na obediência. Da obediência vem a bênção. Você é uma criança que poderá ser muito abençoada, muito, muito, muito abençoada. Mas eu tenho de lhe dizer, perdoe a forma direta com que esse pastor fala para você. Se você não honrar ao seu pai, se você tiver outros deuses diante de ti, se você tomar o santo nome de Deus em vão, se você não guardar o dia do Senhor, se você cometer adultérios no futuro, a sua vida vai ser muito difícil. Hoje o seu pai e sua mãe amam tanto você que eles oram por você, querem ver você bem na vida, mas a sua vida não será boa, será uma oração perdida, porque você deixou de olhar para as instruções do seu pai amoroso. Então você que tem 7 anos, tem 8 anos, tem 10 anos, pensa bem no que o Senhor Deus está falando hoje para você. Ouve a palavra, filho meu. Pega esses 10 mandamentos. Se você ainda não memorizou, memoriza. Memoriza. Isso não é decorar. Isso não é simplesmente falar para alguém. Isso é alimento para a sua vida, tá bom? Estamos entendidos em relação a isso, meus queridos e minhas queridas crianças? Olha o que eram os mandamentos para Jesus e por que ele disse que não tem como revogar. Os 10 mandamentos nos ensinam acerca de como Deus é, acerca do seu nome, do dia, dos pais que temos, da vida, da propriedade, do ser humano, da verdade, tudo isso está nos 10 mandamentos, do respeito a nós mesmos. Os mandamentos, a lei, são princípios, e sem estes princípios, de nada adianta um conjunto de regras. A lei, na verdade, existe para uma coisa, a lei existe para mostrar quem nós somos. A lei existe para mostrar que ela é que nos mostra que nós somos pecadores. A lei existe para nos mostrar que nós somos indignos, que nós somos necessitados. Por isso, a lei nos ensina que nós não conseguimos cumprir cabalmente a lei. É por isso que Jesus cumpriu. Por sermos pecadores e por não conseguirmos cumprir a lei cabalmente, por conta disso, nós não devemos dizer assim, já que eu não consigo obedecer a lei integralmente, então eu não obedeço nada. Não. Os nossos filhos, talvez não consigam nos obedecer como a pais em tudo o que pedimos, mas quando eles se esforçam para obedecer, até quando eles não conseguem fazer daquela maneira certinha, a gente se alegra. Assim também é com Deus. Então, como nós não podemos cumprir perfeitamente a lei, Deus deu o seu Filho. E Ele cumpriu perfeitamente a lei. Por causa disso, nós podemos entender que o fim da lei é Cristo. Mas isso não quer dizer que a lei acabou. A lei continua como um dever. Só que Ele cumpriu perfeitamente. E nós, ao cumprirmos de acordo com as nossas condições, nós agradamos a Deus. Olha, essa é uma passagem tão interessante, porque ela inclusive nos fala sobre a justiça. Por que é que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus? Porque a justiça dos fariseus significava atos justos, atos externos. E o que Jesus espera que nós tenhamos uma prática de piedade, que não seja só uma prática externa, mas que seja uma prática do coração. Nós temos de ser piedosos quando estamos sozinhos, e temos de ser piedosos quando estamos com as pessoas. É isso que o Senhor Jesus quis dizer, que a nossa qualidade, a qualidade da nossa piedade, tem de ser sim maior. E se ela não for maior do que a piedade dos fariseus e dos escribas, nem entrar no reino dos céus nós entramos.
Olha, isso é muito sério, porque isso é lei e justiça para Jesus. Então, o que não é lei mesmo, o que não é lei é um conjunto de regras e normas que quando se perguntar, mas de onde surgiu isso aqui? Não se sabe, é porque se acostumou a fazer assim. Isso não é lei. O Senhor Jesus não tem compromisso com esse tipo de normas e regras. O que é lei? Lei é a instrução que nos ensina a amar a Deus de todo o nosso coração, ao próximo como a nós mesmos e a nós mesmos, como o próprio mandamento diz. Eu quero concluir então, depois de explicar o que não é lei e o que é lei, dizendo o seguinte: Deus nos deu as leis morais para nos ajudar a amá-lo com todo o nosso coração. Nós temos de gravar isso. Através da história de Israel, a lei foi sendo tão mal interpretada que se tornou um conjunto de regras. Quando Jesus apontou uma nova forma, então, de compreender a lei, ele, na verdade, não estava falando de uma coisa nova, mas estava querendo dizer que precisaria se voltar à forma original. Havia 3 tipos de leis no Antigo Testamento: lei cerimonial, lei civil e lei moral. A lei cerimonial tinha a ver com adoração, apontava para Jesus, por isso ela não se necessita mais da lei cerimonial. A lei civil era a vida na cultura e na sociedade. Israel era uma espécie de nação. Hoje, os filhos de Deus estão espalhados pelo mundo afora. Nós vivemos uma teocracia. A lei civil também não... o Senhor Jesus cumpriu essa lei também, sendo o nosso Senhor. Mas, em amor por nós. Mas a lei moral, os 10 mandamentos... não, essa é uma ordem direta para obedecer, porque esta é a vontade de Deus. Deus nunca mudou na sua vontade. Deus nunca mudou um i ou um tio dos 10 mandamentos. Ele sempre manteve, é assim que eu quero que o meu povo viva. Então, a partir dessa conclusão, eu gostaria de aplicar algumas coisas. Meus irmãos, a misericórdia de Deus revelada no Evangelho, porque o Evangelho diz, olha, essa é a lei. Vocês não conseguem cumprir essa lei perfeitamente. Jesus Cristo cumpriu essa lei perfeitamente. Mas essa misericórdia deve nos levar a uma renúncia pessoal constantemente. Um negar-se a si mesmo, um negar-nos a nós mesmos. Nós temos de nos lembrar que a palavra diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, a misericórdia de Deus deve nos levar a uma santificação pessoal todos os dias. Eu quero dizer para você, para todos nós, não abandona a santidade, viu? Não abandona buscar as coisas santas. Dia após dia, nós somos ensinados a uma autonegação. Uma autonegação da importância pessoal, uma autonegação da centralidade do nosso querer. Você já notou como a gente julga as pessoas? Dia após dia, nós precisamos ir tirando aquela toga de juiz, porque o juízo não é nosso. Qualquer coisa que alguém faz que a gente não se agrada, a gente solta os braços, a gente fala. Essa é uma evidência de que a santidade pode ser aumentada em nós. Vamos usar assim de uma maneira positiva. Uma outra aplicação. A lei continua sendo a regra do dever cristão. E nela, nós temos de nos alegrar. Por isso, lá no Salmo 1 está escrito, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. É por isso. A lei é para nós motivo de alegria, não é motivo de obedecer com a testa franzida, obedecer como quem não está gostando muito daquela orientação. Um discípulo, veja bem, isso é sério, importante demais. Um discípulo sabe o que deve fazer. Ele sabe. E quando ele sabe, ele não se conforma com a desobediência. Não é estranho um discípulo
conformado com a desobediência? Não é estranho? Um discípulo, pensa. O discípulo é aquele que o Senhor Jesus chama de seu amigo. Eu quero estar com você, eu quero lhe instruir, eu quero lhe ajudar a crescer, a caminhar, eu quero lhe ajudar a ser um bom cristão. Mas para isso eu vou dizer para você, convém que você tenha seus momentos de oração, como hoje o reverendo Gilberto pregou pela manhã. Já pensou? O Senhor Jesus Cristo diz sobre isso. O reverendo Gilberto vem e prega aqui, nós cantamos depois o hino Bendita Hora de Oração, mas nós não temos uma hora de oração. E ouvimos hoje essa mensagem, e vamos continuar sem ter a hora de oração. Já pensou? É isso. Como pode um discípulo se conformar na desobediência quando a palavra de Deus diz, orar é sem cessar? Fazei discípulos de todas as nações. Como é que um discípulo, que é discípulo, se conforma em não fazer discípulos? É simples, não se conforma. Não se conforma, sofre, chora, bate no seu peito, diz não é possível que eu vou continuar assim, que tipo de crente eu sou? É isso que ele faz, não precisa fazer para os outros verem, porque senão vai parecer como o fariseu que orava lá no templo de si para si mesmo, mas vai lamentar sozinho a sua triste atitude de ser desobediente. Vai dizer, Senhor, me ajuda. Eu sou tão fraco, talvez aquilo que eu queria fazer eu não estou conseguindo fazer, mas eu não posso me conformar. Na verdade, tem uma coisa que Paulo disse, olha, você não pode se conformar a este século. Não vos conformeis a este século. Quando eu, como discípulo, já aceitou o estado de desobediência, é porque já está conformado ao século. Mas aí vem a ordem, volta. Onde eu e você estamos em relação à oração, à leitura das Escrituras, em relação ao falar de Jesus? Onde nós estamos? Meu irmão, minha irmã, de maneira simples e direta, como eu falei com as crianças, me permita, falemos entre nós. Você já pensou, nós discípulos inconformados com a desobediência? Você já pensou? Nós em oração, nós em devocional, já pensou? Nós abrindo a boca, usando bem nossas plataformas, usando bem nosso WhatsApp, nosso Facebook, nosso Instagram, já pensou? Você já pensou nós cristãos felizes, obedientes ao Senhor, vivendo a vida de um cristão no mundo? Você já pensou? Para muitos, isso é uma utopia. Mas eu gostaria muito de aplicar isso a nós. Será que aquilo que as pessoas veem em nós somos dentro das nossas casas? Será que aquilo que as pessoas pensam que nós o somos mesmo? Porque os fariseus aparentavam uma coisa, Jesus diz, eu conheço vocês. Vocês são muito bem externamente, eu conheço vocês. Vocês fazem bem, o externo vocês fazem bem. A plástica está perfeita, mas eu vou dar um nome para vocês. Sepulcro com cal para o lado de fora. Jesus foi realmente intransigente com os judeus. Deixa eu lhe dizer uma coisa de maneira muito simples, ele continua sendo intransigente comigo e com você. É por isso que Jesus cumpriu a lei, para que nós observássemos o dever. Então, quando ele cumpriu a lei, não foi para que nós abandonássemos o dever, foi para que nós exercêssemos verdadeira piedade, foi para que nós exercêssemos o testemunho, foi para que nós remíssemos o tempo, foi para que nós evangelizássemos, fizéssemos missões, foi para que nós investíssemos em missões, foi para que nós nos alegrássemos com os novos membros das nossas igrejas, foi para que nós evidenciássemos com eles o amor que recebemos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de voltarmos aos mandamentos, talvez. Você que já terminou os 10 mandamentos, terminou? Está terminado? O reverendo Robert tem uma maneira, e o reverendo Gilberto também, eu acho que em algum momento, né, você pode mandar para a nossa secretaria, para o WhatsApp da nossa secretaria, faz uma foto lá dos 10 mandamentos, manda para o WhatsApp da nossa secretaria, depois em algum dia da semana isso será postado, mas mais do que ser postado numa rede social,
gostaria que ficasse gravado no seu coraçãozinho, viu? E gostaria que você, pai ou mãe, de vez em quando, ao entrar no quarto do seu filho e da sua filha, olhasse lá para os 10 mandamentos e dissesse: olha, aqui Deus está nos ensinando a amá-lo. Isso aqui não é legalismo, não. Isso aqui não é regra e norma, não. Isso aqui é princípio. Isso aqui, meu filho, minha filha, é um princípio que o papai e a mamãe adotaram e cumprem. Vamos orar juntos? Vamos nos animar nisso? Vamos pensar que a palavra de Deus é viva e eficaz e transforma a cada um de nós? Que o Senhor assim nos ajude nas nossas fraquezas, em nome de Jesus. Ó Deus, Tua é a palavra, não é nossa. É que às vezes a Tua palavra, Senhor, vem com tanta força, que faz a gente pensar até nas nossas práticas, faz a gente pensar se nós conhecemos os 10 mandamentos, se eles são princípios para nós, ou se nós já estamos cumprindo uma série de outras regras e normas, fazendo-nos legalistas talvez ao mundo. Talvez muita gente não queira acessar a igreja cristã porque acha que é muita norma, é muita gente que julga. Senhor, nós somos pecadores mesmo, e talvez seja essa a mensagem que nós estejamos passando ao mundo. Nós queremos evangelizá-los, mas nós estamos dizendo: aqui é diferente, aqui tem que cumprir as coisas, porque senão você não pode fazer parte aqui da nossa igreja. Senhor, ensina-nos a misericórdia, ensina-nos a piedade, ensina-nos o cumprimento das leis, não como uma regra a mais. Ensina-nos a fazer isso por amor, porque fomos tão amados, que só tem o Senhor por Deus, nem o outro mais, que o Teu nome nós respeitamos, que nós não criamos ídolos para nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a guardar este dia que nós consideramos o dia do Senhor como para Ti, dando preferência sempre às Tuas coisas. Ajuda-nos, Senhor, a honrar os nossos pais, respeitando-os. Ajuda-nos, Senhor, quando dizemos que não, nós não matamos, mas nós julgamos tanto as pessoas que elas morrem no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a não adulterar. Talvez, Senhor, muitos poderiam pensar: mas eu não sou um adúltero, eu não estou adulterando. Às vezes não na prática, mas com olhos adúlteros, com pensamentos adúlteros, se adultera também. Senhor, talvez não furtemos de ninguém, mas às vezes temos tantos desejos de coisas que não são nossas. Ah, Senhor, quantas vezes levantamos a voz, sim, parece que estamos falando de um inimigo, mas é nosso irmão, é nossa irmã que resvalou e que o Senhor já perdoou, mas nós ainda não. Senhor, e quantas vezes olhamos para as coisas que o Senhor deu a outros como bênção para outras pessoas e nós queremos que sejam nossas bênçãos também. Inveja de bênção não dá. Senhor, só mesmo pedindo perdão, lamentando por nós sermos como somos. E é o que fazemos aqui. Olha o nosso coração, Senhor. Nós não estamos aqui em só mais um culto de 1 hora e pouco, para cumprir um protocolo. É a Tua palavra que pode trazer vida onde precisa de vida. É a Tua palavra, Senhor, que pode ajustar um comportamento de décadas talvez, de equívoco. É a Tua palavra que pode nos ajudar a viver para Ti, com uma alegria, com uma gratidão, que nós vamos obedecer aos Teus mandamentos, ao invés de lutar contra eles. Eles serão para nós como mel na nossa boca. Eles serão para nós como a alegria que Te agrada, Senhor. Um homem e uma mulher, uma criança, com a alegria da salvação, agradando ao Senhor, porque está dizendo: Senhor, Tua vontade é santa, é boa e é agradável para mim. As Tuas instruções me agradam, Senhor. Senhor, opera isso em nós. Eu Te peço, pedindo perdão mais uma vez por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.